Oi pessoal, hoje eu vim falar sobre as propriedades funcionais da quinoa. A gente encontra a quinoa tanto o grão, pode ser que a farinha também, mas eu vejo também muito comum, além do grão, a quinoa em flocos. Então a gente encontra também, inclusive, né, a versão orgânica da quinoa, novamente, né? Na verdade as três formas são comuns, né? Me lembrei aqui agora. Tanto a quinoa, quanto os flocos, quanto ela em forma de farinha, em pó. As três formas são comuns e em sua forma orgânica. Então já fica aí como um detalhe de que a gente consegue encontrar. Ok, como é um alimento que a gente vai ver que tem propriedades, benefícios, eu vou colocar esse vídeo na playlist que eu tenho aqui no canal chamada Alimentos Funcionais. Então você pode depois aqui na descrição acessar essa playlist, onde você vai ver outros vídeos sobre outros alimentos funcionais. Aqui, quanto a esse vídeo, eu peço que você deixe um joinha. Se você não me conhecia, eu sou nutricionista, se inscreve no canal e vamos ao conteúdo. Essa imagem, né, a fonte está aqui do lado, artigo publicado em 2023, que inclusive, né, já estou gravando esse vídeo agora no início de 2024, então já é um artigo do ano passado, né? Bom, e aqui fala então sobre as propriedades funcionais da quinoa. E a gente tem vários, né? Basicamente, né, por conta da sua composição, quem consome esse grão, ou independente da forma, né, se for em grão, ou se for em pó, ou se for em flocos, né, você consumiu o alimento. Então, por conta da composição da quinoa, você vai ter efeitos como redução do colesterol, atividade antioxidante, anti-inflamatória, atividade também antimicrobiana, efeito antidiabético, imunomodulatório, neuroprotetor, antidepressivo, pode ajudar também na boa saúde da pele, né, como cicatrizante, que mais? E outras coisas que se repetem, né? Então eles colocaram, por exemplo, né, efeito antioxidante proveniente de um componente e de outro componente. Então às vezes você tem, né, mais de um componente tendo o mesmo efeito, mas rapidamente a gente conseguiu ver aí vários efeitos. Então, por exemplo, né, efeito neuroprotetor. Gente, isso é muito promissor, sabe? Às vezes a gente fala tanto, né, de o glúten, que tá, por exemplo, na farinha de trigo, que é a farinha mais comum, mais usada, mais consumida. Só que você pode preparar, às vezes, uma receita em casa que, teoricamente, leva alguma farinha, só que ao invés de utilizar a farinha de trigo, você usa uma quinoa. Quando eu digo quinoa, gente, pode ser quinoa ou algum outro que possa ter, por exemplo, porque a questão, eu falei do glúten, mas deixa eu me explicar melhor. O glúten, ou se você estiver pensando na questão do valor nutricional em si, tá? Porque às vezes a pessoa pode consumir glúten, né? Então o problema não é o glúten, mas tirar uma farinha refinada de trigo e colocar uma farinha de quinoa, você coloca às vezes mais nutrientes, entendeu? Era isso que eu estava querendo dizer, né? Sobre às vezes a gente falar tanto sobre farinha de trigo, porque a farinha de trigo ela é refinada, porque tem glúten, porque ela, sei lá, ela vai contribuir muito para impactar a glicemia, enfim. Então você pode usar uma outra farinha, independente se é uma farinha A, B ou C. Porque eu quero tirar o glúten, então vou escolher uma farinha sem glúten. Porque eu quero uma farinha mais rica em fibras, então, independente do motivo, você tem outras opções, né? Infelizmente as pessoas elas conhecem mais o comum, né? O básico, né? Que é o mais comum, a farinha de trigo, Mas a gente pode fazer coisas em casa, né? Receitas que levam farinha, mas que você pode usar um outro tipo de farinha, né? E no caso da quinoa, o que a gente vê é que você pode ter um efeito, né, bom para a parte neurológica. Você pode ter, inclusive, né, redução do colesterol. Então, às vezes, você pensa em algo preparado, alguma massa, você pensa logo o quê? Ih, vai engordar. É massa. Tudo que tem massa engorda. Tudo que tem massa pode contribuir para piorar a saúde. Sabe como? Tudo piora a saúde, né? Vem de massa. Mas e se aquela massa foi feita em casa, com uma farinha de quinoa, tá? Então, às vezes, aquela composição daquela farinha pode trazer um benefício para a sua saúde, ao invés de um imaginário, né, só de coisa ruim, sabe? Então, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado as informações. Comente, compartilhe. Obrigado pela atenção, fico por aqui e até o próximo vídeo.